Boa tarde a todos. Então, hoje, continuando o nosso primeiro workshop de astronomia do Paraná, nós temos a presença do professor Jean Carlos Santos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a presença dele aqui no nosso workshop, como palestrante convidado, e fazer uma rápida apresentação. O professor Jean Carlos Santos possui graduação em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em colaboração com o Max Planck Institut für Sonnensystemforschung. Atualmente é professor associado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tem experiência na área de astronomia, com ênfase em física solar, atuando principalmente nos temas atmosfera solar, regiões ativas, explosões solares e simulação MHD e análise e processamento de imagens de satélite. Então, inclusive, é sobre esse tema que ele vai falar hoje conosco, então, astronomia solar. Passo a palavra para o professor Jean Carlos Santos. Então, muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra, o professor Jean Carlos Santos. Muito obrigado, Carlos, pela apresentação. Antes de começar, gostaria de agradecer a Rita, pelo convite e também a toda a equipe aí pela organização desse workshop, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante para unir, as pessoas que trabalham e têm interesse em astronomia no estado do Paraná. Certo? Então, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Então, como o Carlos falou, eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje, esse tema aqui é astronomia solar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre astronomia solar e, na realidade, o que eu vou fazer é apresentar um pouco dos resultados obtidos por dois estudantes que eu orientei aqui no mestrado no PPGFA, envolvendo a análise e processamento de dados relacionados à observação do Sol. Tá bom? Então, eu sempre gosto de iniciar com essas duas fotos, E por quê? Porque quando a gente fala em astronomia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a imagem da direita, onde a gente pode ver ali alguns objetos na abóbora celeste, E muitos desses objetos são o que a gente chama de estrelas, Ou são classificados como estrelas. E a imagem da esquerda, ela também apresenta um objeto, um objeto classificado como estrela, e que a gente chama de nossa estrela ou Sol, certo? Então, o que acontece, eu vou tentar enfatizar isso, durante essa primeira parte da palestra, é que o fato da gente ter uma estrela tão próxima da gente, além de propiciar as condições apropriadas para que a vida se desenvolva no planeta e se sustente, nos dá a possibilidade de aprender muito, sobre esse objeto e, de certa maneira, até transportar o que a gente aprende sobre uma estrelinha específica para outros tipos de estrela. Tá bom? Então, essas duas fotos aqui são de dois locais turísticos, do Paraná, o Parque Estadual de Vila Velha, perto de Ponta Grossa, e o Jardim Botânico de Curitiba, que não é do Paraná, que talvez esteja assistindo. Então, a gente define uma estrela como um corpo celeste cintilante que possui energia e luz própria. Tá? E, o Sol é uma estrela, de classe espectral G, e faz parte da sequência principal. Tá? Então, o Sol é geralmente caracterizado como uma anã branca, uma anã amarela, desculpa. E essas estrelas, as anãs amarelas, têm massa muito semelhante ao do Sol, de 0,9 a 1,1 vezes a massa solar, e temperatura superficial em torno de 5.300 a 6.000 Kelvin. Tá? Basicamente, por fazer parte da sequência principal, essas estrelas, as anãs amarelas, elas produzem energia através de fusão, principalmente de hidrogênio em hélio. Certo?
Então, cerca de 10% das estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea, são classificadas como anãs amarelas, e 90% das estrelas do universo fazem parte da sequência principal, né? O que nos permite, então, a partir do que a gente aprende sobre o Sol, talvez extrapolar, né, esse conhecimento para outras estrelas do tipo anã amarela, né, ou até mesmo para outras estrelas da sequência principal que possuem, né, esse mecanismo de geração de energia comum, né, com a nossa estrela, o Sol. Então, essa figura que aparece nesse slide, não sei se vocês estão vendo a seta do meu mouse ali, é o famoso diagrama Hertzsprung-Russell, né? Então, aqui a gente tem a classificação dos tipos, né, de estrela, né, de acordo com a temperatura e da superficial, né, a superfície e a luminosidade, né? E essas estrelas aqui, elas compõem a sequência principal, né, dando o Sol aqui nessa posição. Tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre esse tipo de estrela aqui, né, que é classificado como anã amarela, mas uma curiosidade é que, na realidade, a gente acha que o Sol é amarelo, né, mas o Sol é branco. Tá? Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, se o Sol é realmente amarelo, mas não é. Tá? Então, qual é a vantagem principal, né, de estudar o Sol, né? E isso vai ficar claro, né, quando a gente olhar para observações de outras estrelas, né, como a gente tem aqui a estrela mais próxima, né, da Terra, depois do Sol, é a Próxima Centauri. Ela se encontra a 4,22 anos-luz de distância. E na imagem de baixo ali a gente vê uma observação dessa estrela obtida pelo telescópio espacial Hubble, né? E a gente vê que nessa observação a estrela não passa de um ponto de luz. Então a gente não tem resolução espacial suficiente para estudar os processos que acontecem, né, por exemplo, na atmosfera da estrela. Né? Então, já o Sol ele está muito mais próximo do nosso planeta. Né? O Sol ele se encontra a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? Essa distância é chamada de unidade astronômica, e isso permite que o Sol seja a única estrela, né, que a gente pode observar com resolução espacial suficiente para identificar algumas estruturas presentes, né, e temporal suficiente para estudar a evolução dessas estruturas que às vezes evolvem muito rápido, tem fenômenos físicos que evolvem muito rápido no Sol, e a gente precisa de alta resolução temporal e espacial para conseguir estudar esses fenômenos. Né? E além disso, a gente entendendo, né, como o Sol se comporta, a gente pode daí extrapolar esse conhecimento para tentar interpretar o comportamento de outras estrelas. Tá bom? Então, aqui nessa figura eu mostro mais ou menos como é estruturado o Sol, tá? O interior solar, basicamente, ele é baseado em modelos, tá? Hoje a gente tem observações do interior do Sol através de uma área específica que é chamada de heliosismologia, que estuda as ondas observadas na superfície do Sol, né, que se propagam no interior do Sol. Então, é uma técnica semelhante à técnica de sismologia utilizada para estudar o interior terrestre. Tá? Então, desde 1930, se sabe que o mecanismo de produção de energia no Sol é a fusão, mais especificamente a fusão de hidrogênio em hélio, tá? E a energia, a diferença de massa, né, entre os átomos de hidrogênio que participam desse processo inicialmente e o átomo de hélio final, aparece como radiação eletromagnética de alta energia, né, raios gama. Então, nessa região central do Sol, né, onde a gente tem densidade, temperatura e, consequentemente, pressão suficiente para que ocorra a fusão, né, dos átomos de hidrogênio em hélio, a energia é produzida e ela é liberada no formato de raios gama, certo? Então, esses raios gama vão atravessar, né, se mover em direção à superfície do Sol, e a primeira região que eles encontram é a chamada zona radiativa, né?
aonde essa radiação ela vai ser absorvida e reemitida diversas vezes, né, e vai acabar depositando energia nessa região. Né? Então, à medida que a gente se afasta do núcleo, a densidade e a temperatura diminui, né, em direção à superfície, como é esperado, né? Cada vez que a gente se afasta mais da fonte de energia, a gente acaba tendo a temperatura diminuindo, certo? Então, os fótons, eles não atravessam instantaneamente essa região, tá certo? Então, eles vão ser absorvidos e reemitidos aqui. Na realidade, eles demoram muito tempo, tá? Em milhares de anos para chegar no topo da zona radiativa, né? Aonde, devido a um aumento da opacidade, né, esses fótons vão ser absorvidos, vão acabar aquecendo, né, essa região, criando gradientes de temperatura, e o que vai fazer com que o material nesse envelope exterior aqui comece a se mover. Então, o transporte de energia nessa região, que é chamada de zona convectiva, né, se dá por movimento do plasma. Tá? Então, o movimento do plasma vai transportar energia do topo da zona radiativa até o topo da zona convectiva, onde fica a superfície do Sol, certo? Então, a princípio, essa região aqui, tá, a gente não tem observações, né? Por quê? Porque a luz, ela começa, os fótons começam a ser liberados novamente, né? Somente quando eles atingem o topo da zona convectiva, que é o que a gente chama de superfície aparente do Sol, né? Aparente porque o Sol não tem uma superfície sólida, né? Então, ele é um gás, ele é um plasma, é um gás ionizado, altamente condutor, né? Então, a gente tem essa superfície aqui, né, onde a gente define essa superfície em termos das propriedades ópticas desse gás, certo? Então, na fotosfera já começa a haver emissão de fótons, então a gente consegue capturar esses fótons, né, num telescópio, gravar essa imagem utilizando câmeras, né, e aí fazer um estudo dos processos que acontecem a partir dessa região, tá certo? Então, a fotosfera solar, a atmosfera solar, ela não é estruturada como a atmosfera da Terra, tá? Então, assim, ela é uma bagunça total, tá? Mas, para termos de estudo, a gente separa ela em basicamente 3 regiões, né? Fotosfera, que são os primeiros 500 quilômetros aqui, né? A cromosfera, que se estende por 2.500 quilômetros, e aí, a partir do topo da cromosfera, a gente tem a coroa solar, que basicamente a coroa solar acaba se expandindo, né, e formando o vento solar, que vai preencher todo o espaço do que a gente chama de heliosfera, que é a zona de influência do Sol, tá certo? Onde o Sol, tudo que acontece no Sol vai acabar influenciando, e o nosso planeta ele está dentro dessa região, né, que a gente chama de heliosfera. Portanto, tudo que acontece nessa estrela, né, vai acabar afetando as condições, né, do ambiente terrestre, que a gente chama de geoespaço, tá certo? Uma coisa bastante interessante é que esse comportamento, onde a gente tem um decréscimo da temperatura e da densidade, à medida que a gente se afasta do núcleo do Sol, quando ele atinge o topo da fotosfera, né, um pouquinho antes até, ocorre uma inversão no gradiente de temperatura. A temperatura começa a subir. Tá? Então, no topo da cromosfera, numa pequena região chamada região de transição, essa temperatura ela sofre um aumento abrupto. Tá? E essa, até hoje, é uma das grandes questões da física solar. Né? Qual é o processo físico ou quais os processos físicos que contribuem para esse aumento de temperatura da coroa solar, né? Aonde a temperatura na superfície do Sol é em torno de 5.000 Kelvin, né? Ou entre 5.000 e 6.000 Kelvin, e na coroa solar a temperatura pode chegar, em algumas regiões, a dezenas de milhões de Kelvin, certo? Então, a gente vai ver que o campo magnético, na realidade, é a resposta, né, para isso. O campo magnético ele tem uma influência muito grande, né, na dinâmica da atmosfera solar. Né? Então, a gente sabe, né, que o Sol é a nossa fonte de energia. Né? Na realidade, a energia que a gente tem disponível aqui, ela basicamente quase toda
ela provém da radiação solar que atinge a atmosfera, né? Aquece a atmosfera e é aprisionada aqui através do efeito estufa. A gente tem, claro, outras fontes de energia do planeta interna, né? Mas o Sol é um grande ator, né? Nesse papel energético, né? Inclusive ele é responsável pelo ciclo da água, né? Que também funciona como uma outra fonte de energia. Aí a gente tem as represas, né? Que usam energia potencial armazenada e transforma a energia potencial em energia cinética e acabam usando essa energia cinética para gerar energia elétrica, né? Mas a gente precisa ter esse ciclo da água que transporta a água, né, para diferentes altitudes, né? A gente também tem aí que o Sol afeta os ventos, e hoje a energia eólica é uma outra fonte de energia limpa, né, que a gente chama. Então, assim, existe um efeito muito grande, né, do Sol em toda a dinâmica energética, né, da energia que a gente tem disponível. É bastante importante. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, né, pelos seres humanos, a gente tem efeitos, né, do Sol nesse ambiente tecnológico e principalmente espacial. Tá? Então, o Sol ele emite radiação eletromagnética e radiação corpuscular, né, partículas, prótons e elétrons, que eles podem afetar, né, o funcionamento de satélites, danificar satélites, né? Eles podem criar correntes induzidas na atmosfera terrestre, numa região chamada ionosfera, né, que acabam afetando aí os sinais de satélite, sinais de GPS, né? Também eles podem acabar induzindo correntes aí em redes de transmissão de energia elétrica, né? Essas linhas de transmissão de óleos, pipelines, né? E além de outros efeitos, tá? Em algumas regiões, nos polos, essas partículas acabam afetando muito a composição química da atmosfera, né? E principalmente afetando a quantidade de ozônio presente. A gente tem formação desses buracos de ozônio, né? Que são famosos aí, né? Que são depressões no ozônio presente na atmosfera terrestre, né? E o ozônio ele é responsável pela absorção de radiação em extremo ultravioleta, né? O que pode acabar afetando se essa radiação não for absorvida, né? Aumentando, né, a quantidade de radiação ultravioleta aí na superfície e causando alguns danos, né? Como o câncer de pele é um efeito, né, da exposição à radiação, tá bom? Então, assim, além do ponto de vista astrofísico, né, do ponto de vista geofísico, né, a gente tem um interesse muito grande em estudar o Sol, exatamente por causa desses efeitos que ele produz, certo? Então, as observações do Sol são basicamente realizadas, né, através da captação e registro da luz emitida pela estrela, tá, em diferentes comprimentos de onda, e para isso a gente usa telescópios, né, telescópios solares, para captar a luz, e câmeras CCDs, por exemplo, para registrar essa luz, tá, na forma de imagens. Tá? Então, esses telescópios eles podem estar localizados na superfície da Terra, né? E aqui tem uma imagem mostrando um telescópio solar, né? Ou no espaço, né? Então, eles podem estar presentes aqui em satélites que estão orbitando o planeta. Tá? Então, qual é a vantagem da gente fazer observação realizada do Sol a partir do espaço, né? É basicamente para minimizar efeitos da atmosfera terrestre, tá certo? Então, se a gente olhar nessa figura de cima aqui a gente tem a irradiância espectral do Sol, né? Para diferentes comprimentos de onda e medida no topo da atmosfera, que é esse amarelinho aqui, tá certo? E o vermelho é a medida na superfície da atmosfera. Então, o primeiro efeito é a gente vê uma atenuação, né, da radiação eletromagnética observada no topo da atmosfera e na superfície para diferentes comprimentos de onda. E alguns intervalos de comprimento de onda, inclusive, eles sofrem a absorção total, né? A gente não tem como observar a partir da superfície da Terra, tá certo? Então, nesse sentido, a gente tem a janela de observação a partir do espaço é maior, principalmente nos comprimentos de onda menores, né, onde frequências maiores, onde
o Sol é mais dinâmico, tá? É mais interessante observar. Além disso, a atmosfera ela tem um efeito, né, que é chamado de turbulência atmosfera, que ela acaba limitando a resolução espacial dos telescópios de superfície, certo? Então, é claro que existem correções para isso, né? A óptica adaptativa, né? O professor Alexandre é expert nisso, ele deve ter falado para vocês alguma coisa, né? Pode corrigir, tá? Mas a gente sempre vai ter um limite, né? Que não depende do tamanho do telescópio, né? Então, você pode criar telescópios grandes, mas que, devido ao efeito da turbulência atmosférica, acabam tendo a resolução espacial limitada, tá? Um certo valor. Bom, então, aqui eu tenho uma imagem obtida de uma mancha solar, tá? Que é uma região mais escura presente na superfície do Sol, que surge devido ao efeito de campos magnéticos, tá? E a gente vê a diferença nessas duas imagens aqui, as estruturas menores, quando a gente tem baixa turbulência atmosférica, a gente consegue observar, e quando tem alta turbulência atmosférica, essas estruturas acabam desaparecendo, né? E a gente não tem informação sobre ela, né? Devido ao efeito da atmosfera na resolução do telescópio. Tá bom? Então, só para ilustrar, né, aqui são algumas das missões, né, espaciais que estão funcionando ou estão planejadas para funcionar, tá? Que observam o Sol diretamente ou os seus efeitos na Terra, né? Ou no geoespaço, que é o espaço em torno da Terra, certo? Então, a gente tem aí várias missões espaciais, né? Que são dedicadas ao estudo do Sol e ao estudo dos seus efeitos no ambiente terrestre, no geoespaço, tá? No clima espacial. Tá bom? Então, a gente aqui, né, ou eu mais especificamente uso os dados dessa missão espacial ali, chamada Solar Dynamic Observatory, tá? Essa missão, ela foi desenvolvida em conjunto pela NASA e pela ESA, tá? E desde 2010, o satélite SDO, ele faz observações quase ininterruptas do Sol, tá certo? Em diferentes comprimentos de onda, mas principalmente no ultravioleta e extremo ultravioleta. E essa missão também ela é capaz de derivar alguns observáveis físicos, como velocidade Doppler, né, na superfície do Sol, e realizar medidas de campo magnético, que é bastante interessante, certo? Então, nesse slide aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa missão, e enquanto eu falo, vocês podem assistir aqui, eu espero que esteja visível para todo mundo, um vídeo feito em comemoração aos 5 anos da missão STO, né, mostrando algumas imagens aí bonitas obtidas pelos telescópios, principalmente na faixa do ultravioleta e extremo ultravioleta, certo? Então, essa missão ela foi lançada em fevereiro de 2010, tá? Ela começou a obter os dados a partir de maio do mesmo ano, e ela foi planejada para um período de 5 anos, mas ela ainda está funcionando, todos os instrumentos estão produzindo dados confiáveis, e o que é importante, esses dados eles são disponibilizados, né, de forma gratuita para toda a comunidade, para que os cientistas, né, ou quem tem interesse, os curiosos, possam acessar esses dados e analisar esses dados, tá certo? Então, o SDO ele é composto por 3 instrumentos, né? O primeiro instrumento é o AIA, Atmospheric Image Assembly. São 4 telescópios, tá? Com, se eu não me engano, 9 filtros que observam o Sol na faixa do ultravioleta, extremo ultravioleta e contínuo, certo? Um outro instrumento que é bastante interessante é o HMI, Heliospheric Image Assembly. Tá? Esse instrumento ele usa uma linha do ferro para obter medidas, para derivar, né, o campo magnético, né, as 3 componentes do campo magnético na superfície do Sol, e também medidas da velocidade Doppler. Tá? E ele também realiza observações na faixa do contínuo. Tá? E, por fim, o último instrumento é o EVE, né, o Extreme Ultraviolet Variability Experiment, que ele mede a irradiância total, né, a irradiância emitida pelo disco solar,
na faixa do extremo ultravioleta com alta resolução espectral e cadência temporal, tá certo? Então, no nosso trabalho aqui, a gente utilizou basicamente esses dois instrumentos, o AIA e o EGMI, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os resultados, né, do trabalho tido por dois alunos, né, o Matheus Léo Castanheira e a Thalita Laiane de Almeida Santos. Tá? Então, a gente vê aqui várias imagens, né, são fenômenos que acontecem na atmosfera solar, aqui é uma explosão solar, certo? São imagens bonitas, né, aqui são manchas solares, são estruturas mais escuras e mais frias presentes na superfície do Sol, tá, que se movimentam. Aqui a gente tem uma ejeção de massa coronal, né, onde o material que compõe a coroa é emitido em direção ao espaço interplanetário. Então, são eventos muito interessantes, né, e a gente vê essas linhas de campo, né, são essas linhas de emissão que emitem mais ali, são o plasma, né, esse gás que está aprisionado nas linhas de campo magnético que atravessam a superfície do Sol e se expandem, né, na atmosfera solar, certo? Então, são imagens bonitas, né, são, assim, do ponto de vista leigo, né, mas a gente tem que derivar informações importantes, tem que derivar algumas informações sobre essas, usando essas imagens, né. E aí é que entra o astrônomo, né? O astrônomo que vai tentar obter, usando essas imagens, e a teoria, né, que descreve o comportamento, né, desse gás, né, em certas condições, para tentar entender, né, o que causa, né, esses eventos fantásticos que a gente observa aí na atmosfera solar, certo? Então, o astrônomo ele tem um papel importante na compreensão, né? E aí a gente pode, entendendo isso no Sol, talvez extrapolar isso para outros tipos de estrelas magnetizadas, como o Sol. O Sol é uma estrela magnetizada e o campo magnético tem um papel importante na ocorrência desses fenômenos, certo? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho agora vou tentar conversar nesse tempo que eu tenho, né, no restante do tempo, sobre o trabalho desenvolvido por dois alunos de mestrado do PPG-FEA, o Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? É o Matheus. O Matheus, ele basicamente investigou a evolução dessas estruturas chamadas manchas solares, né, à medida que elas atravessavam, né, o centro do disco solar, e o objetivo é determinar o campo de velocidades responsável pela dinâmica dessas estruturas e determinar algumas propriedades desse campo de velocidades. Então, ele usou observações na faixa do contínuo. Tá? A Thalita ela já investigou um evento de explosão solar, tá? E a ideia era utilizar as observações na faixa do extremo ultravioleta para investigar, né, as características da emissão nessa faixa de frequência durante a explosão, o comportamento da emissão durante essa explosão solar de classe X82, que é uma explosão muito intensa. Tá? Então, as explosões elas são classificadas em diferentes níveis de energia, e o nível X é o mais alto, né? E ele pode variar de 1 a 9. Então, essa aí está quase no limite ali, né? Um dos eventos mais intensos que ocorreu aí no ano de 2017. Tá? Então, o Matheus usou observações, né, na faixa do contínuo para investigar a evolução das manchas solares associadas a uma região ativa específica. Né? A região ativa é uma região em que o campo magnético é mais intenso na superfície solar, e a presença do campo magnético mais intenso ele tem diversos efeitos na atmosfera do Sol, certo? Então, ele usou um conjunto de imagens, né, com uma resolução temporal de 30 minutos, e essas imagens apresentam uma resolução espacial de 0,5 arcos-segundos. Tá? E cada segundo de arco na superfície do Sol corresponde a 725 quilômetros. Tá? Então, essas regiões mais escuras que aparecem na imagem do disco solar, tá? Então, o satélite observa todo o disco solar, a gente está interessado nessa região aqui que está dentro desse quadradinho, que é uma região mais escura, tá? São
que está associada a uma região, essa região ativa 12673. Então, o Matheus, a primeira coisa que ele tem que fazer é teve que isolar essa região, né, e é mostrado aqui na figura ao lado a imagem, né, que a gente vai usar para investigar o comportamento dessas estruturas, né, chamadas de manchas solares, né, que são estruturas magnéticas que aparecem como regiões mais escuras na superfície do Sol, e elas são compostas por duas partes, né, uma parte mais escura, que a gente chama de umbra, e uma parte ao redor mais clara, que é chamada de penumbra, tá certo? Então, o Matheus, ele preparou um conjunto de imagens, né, num período de aproximadamente 3.390 minutos. Essas imagens, elas têm uma resolução temporal de 30 minutos, então a cada 30 minutos ele tem uma imagem, né, e esse conjunto de imagens, ele mostra a evolução dessas estruturas, né, dessas manchas solares, né, à medida que o tempo passa, né, e a ideia é a gente investigar a evolução dessas estruturas, né. Então, nesse conjunto de imagens, a gente vê que tem inicialmente uma estrutura principal, né, de formato circular e composta de umbra e penumbra, e algumas estruturas aqui, né, fragmentos de umbra localizados abaixo da estrutura principal. À medida que o tempo passa, esse número de fragmentos vai aumentando, né, a estrutura principal se mantém, né, na mesma posição, e esses fragmentos, eles começam a coalescer, formando estruturas maiores, e eles se movem ao redor dessa estrutura principal, né, como se fosse um fluido se movendo em torno de um obstáculo. Então, aqui esse gráfico mostra a evolução da área coberta pela umbra, né, que é a região mais escura, pela penumbra, que é a região mais clara em torno da umbra, né, à medida que o tempo passa, e a soma das duas, né, que é essa curva mais marrom, mais clara aqui, certo? Então, a gente vê que existe um período em que ocorre um aumento da área, né, e é o período que essa região, essa estrutura, ela ainda está emergindo, tá? Então, durante esse período em que ocorre um aumento da área, é o período associado à emersão da estrutura, né? E aqui, a partir do momento em que essa taxa de crescimento diminui, né, ela começa a oscilar em torno de uma taxa menor, é onde a gente tem a reestruturação das estruturas já presentes, né, nessa região ativa. Tá bom? Então, a ideia é investigar esse comportamento. Antes de começar a análise, a gente precisa realizar um pré-processamento, né? Então, nessa imagem aqui, o que acontece é que as manchas aparecem como os pixels com menor valor, próximo de zero, e, na realidade, para o processamento que a gente vai realizar, é necessário que esses valores sejam maiores, né? Sejam os maiores valores possíveis, né, para que a gente possa fazer uma análise, né, melhor. Então, a gente cria o negativo da imagem, né? Então a gente inverte os valores de pixel aqui. Então o que era antes tinha um valor maior fica próximo de zero, e o que era menor, são as manchas que a gente tem interesse, acaba recebendo os maiores valores de pixel na imagem, certo? Vocês também notam que tem muito ruído aqui, né? Na realidade está associado a outras estruturas que a gente não tem interesse. Então, para remover o ruído, a gente aplica um filtro gaussiano, e para selecionar o tamanho mínimo das estruturas que a gente vai acompanhar, a gente aplica um filtro de Fourier, certo? Então, isso tem que ser feito para todas as imagens antes de começar o processamento, tá? Então, uma vez que a gente tem as imagens já processadas, a gente quer determinar a velocidade, tá? Do campo de velocidades, né? Então, seria um campo vetorial bidimensional, tá? Que é a velocidade na superfície, que é responsável pela evolução dessas estruturas, tá? E para obter esse campo, a gente aplicou um método chamado Local Correlation Tracking, que basicamente o que ele faz, ele pega duas imagens, subdivide essas imagens em setores, tá? E aí ele calcula o coeficiente de correlação entre as duas imagens para cada um desses setores, deslocando o setor da primeira imagem em diferentes direções, né? E aí ele verifica, a partir da correlação, qual é a direção que produz
né, um coeficiente de correlação maior, e aí essa direção é a direção em que aquela estrutura se movimentou. Tá certo? Então, se eu pego um pedacinho, esse pedacinho aqui dessa região mais escura no vídeo de baixo, né, e faço essa correlação, o que eu acabo obtendo é a velocidade responsável pela evolução dessa estrutura, tá certo? Vocês veem aqui, né, e a velocidade é obtida dividindo esse deslocamento pelo tempo, né, tem um intervalo entre as duas imagens. Então, a gente vê aqui as setinhas, elas na realidade elas estão indicando para onde a estrutura vai se mover, né, de uma imagem para outra. E aqui todas as setas têm o mesmo tamanho, tá? Mas na realidade o tamanho está associado ao módulo. Então aqui diferentes regiões têm as velocidades têm diferentes módulos. O que a gente fez foi normalizar tudo para que fosse mais fácil visualizar o comportamento, tá? E a gente vê aqui qualitativamente que o comportamento parece ser consistente com a evolução das estruturas, tá? Então isso é uma maneira da gente ver que a aplicação do método produziu um resultado que é fisicamente consistente com a evolução das imagens, tá? Então, agora, a partir do momento que a gente tem em mãos esse campo de velocidades, né, obtido através da aplicação desse método do LCT, a gente vai começar a fazer uma análise, né, das características desse campo de velocidade. E a coisa mais simples a fazer é ver qual é a velocidade média dessas estruturas, né? Então, a figura ao lado aqui mostra a evolução dos valores obtidos para a média e a mediana, né, das velocidades, né, durante o período, todo esse período que a gente analisou ali, em que a mancha está cruzando, né, a superfície do Sol. Aí, também, junto com os valores médios da média e da mediana, são apresentados como barras de erros os valores para o desvio padrão da média, né, na figura de cima, e o desvio mediano da mediana, aqui embaixo, certo? Então, o interessante aqui é a gente encontrar um valor característico para as velocidades dessas estruturas, né? Então, a gente viu que, qualitativamente, né, as velocidades, os vetores de velocidade obtidos, eles representam um deslocamento das estruturas nas imagens, tá? O que a gente tem que ver agora é se os módulos das velocidades obtidos, eles condizem com estudos anteriores, tá, realizados para a evolução dessas estruturas, utilizando a mesma técnica ou outras técnicas, tá? Então, o interessante aqui é que a gente obteve uma velocidade, a tendência, na medida que o tempo passa, a velocidade média é assumir um valor de 0,2 km por segundo, tá? Então, esse valor já está de acordo com valores já obtidos na literatura para velocidades dessas estruturas, da umbra, né, que é a região mais escura. Então, isso aqui ajuda a confirmar que os valores obtidos, né, através da aplicação desse método são consistentes, né, e que não estão fora da realidade. A gente está trabalhando, obtendo valores para velocidade aí que são valores razoáveis, tá certo? Então, a gente não tem a informação dessa velocidade na realidade, tá? A gente não tem observações dessa velocidade, a gente está fazendo uma inferência, tá? Então, um outro trabalho que o Matheus fez foi identificar o que é chamado de pontos críticos, tá? Que são pontos em que a velocidade se anula e que basicamente você tem um movimento do plasma em direção àquele ponto, ou o movimento das estruturas em direção àquele ponto ou na direção oposta, tá? Então, o que a gente fez foi utilizar uma aproximação linear, tá? Entre os vetores de velocidade em cada ponto e as coordenadas, tá? Então, a gente assume que a velocidade as componentes x e y da velocidade estão relacionadas com as componentes x e y do vetor posição através de uma relação linear. Então, isso aqui é uma equação y igual a x mais b, né? É só uma forma matricial. E aí a gente precisa encontrar esses coeficientes a, b, c, d, e e f. E para encontrar esses coeficientes, o que a gente precisa ter é pelo menos a medida, né, das posições e das componentes x e y da velocidade em 3 pontos, de modo que a gente tem aqui um sistema, né, de equações. Aí a gente resolve esse sistema e encontra essas coeficientes a, b, c, d, e e f. Uma vez que a gente encontrou esses coeficientes a, b, c, d, e e f, a gente pode voltar para essa equação. E aí agora o que a gente vai fazer é perguntar para essa equação: existe algum ponto x e y
na região em que eu estou analisando, em que a velocidade se anula, e a solução dessa equação vai me dizer se existe ou não esse ponto. Tá? Então, se existe esse ponto, né, eu vou achar essa equação tem solução, e eu vou achar, né, as coordenadas do meu ponto crítico, e aí utilizando os autovalores associados ao jacobiano, que é essa matrizinha aqui, de 2 por 2, eu vou classificar esse ponto crítico em 6 tipos diferentes de ponto crítico, tá? Dependendo dos valores obtidos para a parte real e para a parte imaginária dos autovalores. Tá? Então, a gente tem aqui 6 tipos diferentes de pontos críticos, né? A gente tem um ponto de Sela, tá? E aí a gente tem valores específicos para a parte real aqui, né? Obtido para a parte imaginária. E a gente vê aqui como é a forma das vetores de velocidades, né, em torno desse ponto crítico de Sela. A gente tem um nó atrator, né, que é esse nó de atração aqui, que a gente tem um nó repulsor, que tem esse formato, o fluxo em torno desse ponto. A gente tem um foco atrator, que está aqui, um foco repulsor e um central, né, em que basicamente você tem rotação pura em torno desse ponto, tá certo? Então, o que a gente vai fazer esse método ele permite fazer uma varredura na imagem automática, tá? E uma localização automática e classificação automática desses pontos. Então, basicamente, o que eu vou fazer é eu vou pegar um quadrado aqui e vou usar 3 pontos do vértice do quadrado para ver se dentro dessa região eu tenho um ponto crítico e classificar o ponto crítico. Aí eu mudo os vértices e vejo se dentro dessa região eu tenho um ponto crítico e classifico o ponto crítico. Aí eu mudo de novo os vértices e vejo nessa região. Então eu cubro toda essa área do quadrado e vejo, tem ponto crítico dentro dessa área do quadrado? Se tem, que tipo de ponto crítico eu tenho? Uma vez que eu fiz isso nessa região, eu mudo a posição desse quadrado e aí eu vou varrendo toda a imagem aqui, né, ao longo da direção horizontal e da direção vertical. E no final, né, o que eu tenho é um resultado. O meu algoritmo, né, o programa, ele vai dizer, ó, existe um ponto crítico nessa região aqui, né, e às vezes ele acha mais pontos críticos, né, com a mesma classificação, porque ele faz uma busca usando 4 diferentes triângulos aqui, né, e a gente tem que eliminar, é claro, né? Então, tem que fazer uma filtragem depois dos resultados. Mas o interessante aqui é que nesse campo de velocidades que foi criado matematicamente, onde a gente sabe que existem 2 pontos críticos do tipo Sela, o algoritmo encontrou e classificou esses 2 pontos críticos do tipo Sela de maneira correta. Então, a próxima parte é sair desse campo de velocidades bem comportadinho, né, onde a gente sabe que tem pontos críticos e sabe que tipo de ponto crítico é, para um campo de velocidades que, basicamente, a gente não tem nenhum conhecimento. Tá? A gente não sabe se existem pontos críticos, que tipo de pontos críticos existem, e aí o algoritmo vai fazer isso para a gente. Ele vai varrer toda a imagem, né, e vai encontrar os pontos críticos presentes e classificar os pontos críticos presentes nesse campo de velocidades. Isso é feito para cada imagem, para toda imagem é feito essa busca, essa varredura para localizar e classificar os pontos críticos, tá certo? Então, aqui a gente também pode usar, né, informações dos modos da velocidade para ver uma distribuição, né, como a amplitude das velocidades estão distribuídas, tem uma distribuição trimodal aqui com cauda longa, né? A gente vê o limite dos valores de velocidade, não existem velocidades maiores que 0,7 km por segundo, né? O que faz sentido, né? Porque a gente tem um limite aí da velocidade, que é a velocidade do som na superfície do Sol. A gente também pode fazer um estudo da distribuição das amplitudes para ver quais regiões estão se movendo mais rápido na imagem, né? Estão apresentadas em vermelho aqui. A gente pode também fazer uma análise do ângulo das velocidades, tá? Aqui mostra a variação do ângulo da velocidade com relação à direção leste no Sol, né? Que é o 0 graus aqui, distribuída em bins de 45 graus. Então, a gente tem uma ideia aqui da distribuição e como isso afeta o movimento das estruturas. E a gente pode analisar 2 características importantes também do campo de velocidades, que é o divergente, né, para ver se tem fontes ou sumidouros, e a vorticidade, para ver se tem fluxo de cisalhamento, né, presente nessa região. Tá? Então, assim, tudo isso a gente obteve usando observações na faixa do contínuo, né, imagens, e a partir dessas imagens a gente obteve o campo de velocidades,
e aí começou a investigar esse campo de velocidades. Tá bom? Então, já o trabalho da Thalita, desculpa, ainda não foi para o trabalho da Thalita, então aqui a gente faz um estudo da presença desses pontos críticos, né? Ver o número de pontos críticos, como o número de pontos críticos varia ao longo do tempo, né? Quais são os pontos críticos mais comuns, né? Aqui nesse caso a gente tem que o ponto crítico mais comum é o ponto de Sella, e que a partir de um certo instante aqui, de 1000 minutos, desculpa, ocorre um aumento, né, na soma acumulativa dos pontos críticos. Então aqui a gente vê que os pontos críticos, a presença de pontos críticos está associada à complexidade do campo de velocidades. Tá? E essa região, ela inicia, a classificação magnética dela é de complexidade baixa, né, no início, ela é uma região ativa do tipo alfa, tá? E à medida que o tempo passa, ela se transforma numa região ativa do tipo beta-gama, que é mais complexa magneticamente. E o interessante é que o campo de velocidades ele sofre a mesma evolução. Né? Inicialmente, a gente tem poucos pontos críticos aqui, né? Mas a partir de um certo momento, que está associado à mudança de complexidade magnética da região, a gente tem um aumento de complexidade no campo de velocidades também, tá certo? Aumenta o número de pontos críticos, né? E isso faz com que o campo seja classificado como um campo mais complexo. Além disso, a gente pode, usando os pontos críticos, identificar a presença de vórtices, tá? E fazer um estudo do sentido de rotação dos vórtices. Tá? Os vórtices eles estão associados a dois tipos de ponto crítico, né? O foco atrator e o foco repulsor. Né? E a gente pode fazer um estudo do sentido de rotação dos vórtices identificados, tá? Em um sentido horário ou anti-horário. Tá? Então, foram identificados 293 pontos do tipo foco, ou seja, 293 vórtices, né, durante o período analisado, e a gente viu que não existe um sentido de rotação preferencial para esses vórtices. Tá? Então, eles apresentam, 51% deles apresentaram sentido de rotação horário e 49% no sentido de rotação anti-horário. Então, talvez isso seja uma consequência da região ativa estar próxima do equador solar, e aí a força de Coriolis não tem um papel muito grande na evolução da região ativa. Tá? Mas a gente tem que investigar em mais detalhes isso. Só para encerrar, o que eu quero dizer é que os dados utilizados nesses dois trabalhos, tá? Eles, bem como todos os dados do satélite SDO, eles estão disponíveis para toda a comunidade em uma base de dados aberta, então qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, e esses dados eles podem ser acessados usando um pacote chamado SAMPy, disponível para a linguagem de programação Python. E esse pacote ele também disponibiliza funções para visualização, análise e processamento das imagens. Tá? Então, assim, qualquer pessoa pode baixar esse pacote SAMPy, instalar no seu computador. Né? Esse pacote é muito bem documentado, então você tem, só que é em inglês, né? Claro. E isso possibilita que qualquer pessoa seja um físico solar, portanto, eu convido, né, todos vocês para serem físicos solares. Tá? Então, com isso eu encerro a apresentação, né?